Seja bem-vindo a mais uma edição do Abre Aspas. Hoje nós vamos conversar com Andrew Boy, especialista em finanças, em administração, mercado financeiro. O Andrew é do Sebrae e ele veio aqui explicar para a gente um pouco dessa confusão que ocorreu nessas últimas semanas em relação ao Pix. Andrew, seja bem-vindo ao Abre Aspas. Obrigado, boa tarde aí, toda a equipe do Diário do Rio Doce, Fred, Luana. Obrigado pelo convite. Vamos lá? Isso, né? Temos também a presença da Luana. Luana, seja bem-vinda. Primeira vez participando com a gente aí. A Luana é repórter do Diário do Rio Doce. Boa tarde, obrigada. Legal. Então vamos para a primeira pergunta, Andrew. O que que motivou, né, essa semana a suspensão das alterações que o governo havia anunciado, né, a Receita Federal havia anunciado em relação ao Pix? Houve bastante confusão, né, a partir do momento que soltaram a nota. O pessoal começou a ficar sem entender o que estava acontecendo. Muitas pessoas começaram a compartilhar notícias que não ia acontecer e acabaram que acreditaram que iria. Outros entenderam de uma forma o comunicado da Receita Federal. Então, eles começaram a tomar medidas muito imediatas e gerou essa confusão toda. Foi percebido que todo mundo não sabia o que tinha que fazer, como que iria, o que iria acontecer, os limites eram aqueles mesmos, não tinha muito detalhe. E aí eles revogaram, né? Eles voltaram um pouco atrás para tomar as decisões necessárias lá na frente com mais calma, tranquilo e cautela ali para comunicar melhor com a população brasileira. E durante esse período, quais que foram as principais dúvidas que os empresários tiveram? Eh, Só lembrando, né, que foi a questão que iriam iniciar a movimentar, iria observar as movimentações ali do público. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Pessoa física iria movimentar até 5 mil, a partir de R$ 5.000 ia ser monitorado. Pessoa jurídica, a partir de 15 mil ia ser monitorado. Então, eles queriam entender se aqueles valores era somado ou não, se era movimentado entre cônjuges ou não, entre contas ou não. E tudo isso foi gerando uma confusão. Eu estou sendo monitorado, mas por que eu estou sendo monitorado? Aí começam a surgir as notícias. Alguns começam a falar, vai ser taxado, mas ainda não tinham falado nada disso, então foi gerado também uma certa confusão. Então não vou movimentar. Eles, né, começaram a tomar decisões um pouco mais radicais, porque estava tudo muito nebuloso. Você acha então que a falta de informação, talvez não explicar direito, pode ter gerado muitas fake news sobre esse tema? Com certeza, não só as fake news, mas também o entendimento das pessoas, a falta de clareza, né, na informação foi muito ruim, porque eles não conseguiram transmitir aquilo que eles iriam fazer. Hoje em dia a população tem vários dados, né, isso é bom e é ruim, porque quando você tem vários dados, são muitas informações, acaba embolando uma informação na outra, mas você sabe o que você pode filtrar ou não, então as informações estão ali fáceis. Então, quando você solta uma nota, você não explica direito o que vai acontecer com aquele público que pode ser muito afetado, ele acaba tomando uma decisão muito imediata ali, às vezes que não faz sentido, acaba acreditando em outras fontes que às vezes só está aproveitando o momento mesmo para lançar uma informação ou fazer alguma maldade mesmo. Então, acaba que isso atrapalha muito em como que aquela informação vai ser recebida pelo público que eles estão tentando atingir. E o que que poderia, Andrew, ter evitado essa situação? Clareza, cara, eu acho que algumas pessoas começaram a explicar, o que iria acontecer, com base nas informações que a Receita Federal falou, né, e é aquilo, né, às vezes a gente tem que desenhar, realmente, desenhar. O público que iria ser afetado, olha, vai acontecer isso, isso e isso, nós vamos monitorar. Então, monitorar o quê? Como monitorar? Para quê? Então, assim, isso poderia ter sido explicado por que eles estão tomando tal medida. Né? Eu estou tomando tal medida para abranger ali o meu nível de monitoramento para eu entender quem são realmente os sonegadores, entendeu? Só que no Brasil nós temos pessoas que sonegam na maldade e pessoas que não sabem nem o que eles estão sonegando, mas simplesmente pelo fato de eu entrar um dinheiro na minha conta ou não, a pessoa já entra ali já aparece uma bandeira ali para a Receita Federal, olha, ele é um possível sonegador, será? Então, essas explicações para o público seria importante para eles entenderem quais as decisões eles poderiam tomar, tanto como empresário,
mas quanto também autônomo e pessoa física mesmo. E falando um pouco mais sobre esse assunto aí, né, qual que era então o objetivo da Receita Federal quando mudou as regras do PIX? Então, já existiu um monitoramento, né? Eles falam, vamos começar a monitorar. O monitoramento sempre existiu, isso é fato. O que acontece é que há muito tempo a gente tem ali grandes bancos, bancos mais antigos, são cerca de 5 players maiores aqui no Brasil. Só que conforme o tempo foi passando, a partir da pandemia também, várias empresas se tornaram financeiras e vários financeiros começaram a existir. Então, instituições financeiras, fintechs, né, empresas digitais, bancos digitais, elas tinham uma lei diferente porque elas acabaram de abrir, eram empresas novas. E aí, conforme foi surgindo essas empresas, a Receita Federal foi precisando das informações que essas empresas estão gerando, que são instituições financeiras. Então, começou a pedir com que essas instituições financeiras informassem os dados e movimentações dos clientes que elas têm nos bancos de dados. Isso já ocorria antes, através dos grandes bancos. A partir de 2025, vão ser abertos a todas as outras instituições também, tanto bancos digitais quanto bancos físicos. E aí eles começam a lançar essas informações no e-financeiro, que é um sistema da Receita Federal que ela começa a cruzar os dados da pessoa. Então, por exemplo, você, Fred, você tem conta em uma instituição financeira digital, mas você também tem conta em um banco público. A partir do momento ali, com essa financeira, aquele banco que está falando, o público, ele vai lançar as informações e o banco digital também. E a Receita vai saber sobre as suas transações através daquelas informações. Então, ele aumenta ali o monitoramento para saber realmente como que está sendo a movimentação do Fred, sabe? Entendi. A Luana tem uma pergunta importante agora sobre essa situação, né, Luana? Como que fica a situação agora? Tem algum monitoramento nas transações financeiras? O monitoramento voltou para os antigos valores de 2.000 e 6.000? Como que fica? Então, tem realmente o monitoramento, sempre teve, sempre vai ter, né? O pessoal falou assim, Andrew, então agora não vai ter? Não, sempre teve. Agora seria só numa maior amplitude. Reduz, né, para o valor antigo, mas nada impedindo das regras mudarem ali, eles lançarem uma carta, um aviso à população que vai ter o monitoramento em si. Movimentação ela tem, por exemplo, se você vai movimentar o seu cartão de crédito, é óbvio, se o cartão de crédito é da Luana, está sendo movimentado um valor ali. Então, quando você vai fazer uma movimentação de banco, transação, vai ter essa movimentação ali que ele já tem ciência disso, né? Porque querendo ou não, você tem um limite ali de pessoa física para poder movimentar por ano ali de receita 28.800, né? Claro que esse valor aumenta dependendo da pessoa, se ela for um MEI, então ela não é uma movimentação de pessoa física, aí já é pessoa jurídica. Então, se ele já tem essa movimentação a partir do imposto de renda de pessoa física, quando você declara. Se você não declara, eles vão começar a entender quem está movimentando ou não. Né? A gente não tinha um Pix há uns 6 anos atrás. Hoje a gente tem um Pix, então a gente consegue ver o movimento de transações mais rápidos ali acontecendo. Andrew, qual que é a vantagem, então, para a gente continuar usando o Pix? Para as empresas, para a pessoa física, né? Como que as empresas elas podem se fortalecer usando esse método de pagamento? Então vamos lá. A gente citou aqui, né, a questão da atitude mais imediatista que eles tomaram. Eles foram muito rígidos numa decisão. Eu falo a população, às vezes, em não aceitar o Pix de uma vez. Porque não sabia o que estava acontecendo, então eu não vou aceitar. Mas, às vezes, ele já aceitava, independente da norma ou não, aquele valor. Então, não iria mudar, ele já tinha toda a movimentação. Movimentação, quando passa dentro da conta ali, você já tem já tem um rastreio ali. Isso é independente. Então, hoje, banco é relacionamento. Então, quando você está ali com os bancos, eles querem entender quanto que você movimenta. Não basta você chegar num banco e falar assim, olha, eu movimento 20 mil reais por mês. Tá bom, um banco quer uma prova daquela movimentação, consórcio, o que seja. Então, quando você tem aquele relacionamento, aquela movimentação na sua conta, pode ter muitas vantagens para a sua empresa em si, como a questão de crédito mesmo. Um banco ele vai ceder crédito para aquele cliente que eles analisam que tem condições de pagar. Então, quando eu tomo uma decisão muito radical, talvez eu tomei aquela decisão por quê? Sendo que eu já fazia. Não vou aceitar a partir de agora. Mas você já fazia, já tinha um monitoramento ali, independente. A questão é, se eu deixo de fazer, tudo bem, eu entendo que tem
uma alta carga tributária que você às vezes não quer pagar tanto, tudo bem, mas tem alguns poréns também que vai afetar tanto a sua empresa quanto você também. Se eu não tenho um relacionamento com o banco, se eu não movimento, como que vai ser? Vai atingir minhas vendas? Não vai? Entendeu? Ou eu vou ter um relacionamento meio assim com as instituições financeiras porque eles não estão vendo minhas movimentações? Pode ser sim, pode ser que não. Só que isso atrapalha. Então, você tendo movimentação no Pix, o Pix veio para facilitar. Claro que, tanto facilitar, mas também acaba que tem uma base de dados enorme ali, que surgiu para o Banco Central e Receita Federal, porque pessoas que não pagavam antes, pagavam com dinheiro, passam a pagar o Pix, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, entendeu? Só que é aquilo, você vai ter que entender o que eu estou perdendo quando eu paro de utilizar o Pix. A pessoa, isso leva a um pensamento aí para o público aí, o que eles vão perder quando eles começam a parar de tanto pagar ou receber no Pix. Verdade, a gente viu muita piada essa semana aí nas redes sociais, né, sobre essas mudanças. Então você acha, assim, na sua opinião como especialista, que o governo agiu corretamente de ter suspendido essa decisão? Então, como especialista, sim, porque não foi claro. A gente tem que analisar bem e ser honesto com isso. Realmente, eles entenderam que não houve clareza no que eles quiseram falar, como que... são muitas informações, então fazem sessões de avisos. O aviso essa semana, semana que vem, e vai falando ali para o público entender o que você está fazendo. Então tem que ser claro a decisão. Né? Eu quero ser claro, vocês querem que eu seja claro com o meu dinheiro, mas vocês têm que ser claro comigo por que vocês querem que eu seja claro. Então eu acho que a população ela fica um pouco com o pé atrás porque a informação ela fica meio nebulosa. Então faltou sim clareza, teve que ter explicar as informações de uma maneira devida e para o público, fim. Porque às vezes você vai explicar com alguns termos técnicos e as pessoas não vão entender, porque a pessoa não está acostumada com aquele termo técnico. Então, deixa eu imergir ali na realidade daquela pessoa, explicar a ela como que vai acontecer na linguagem dela, que é uma dificuldade muito grande, isso é óbvio. Então, eu não posso só chegar e lançar uma informação. Eu tenho que estudar mesmo falar a informação e o pós, como que vai ser a recepção dessa informação. Aproveitando a sua vinda aqui no estúdio, então, já que nós já tratamos da questão de pagamento, de recebimento, que outra dica que você gostaria de dar aí para quem é empresário, comerciante, para ver o negócio prosperar? Então, a gente vê muito isso acontecendo. Os empresários, eles misturam muitas coisas. Eu sempre falo isso, eu sempre gosto de citar isso. Eu misturo o meu pessoa física com o meu pessoa jurídica. Mas eu sou autônomo. Mas eu sou MEI. É só eu mesmo. Justamente, se você é autônomo, você tem um negócio. Então, o seu negócio, ele é diferente de você. Então, o João, que tem uma padaria, mas só ele que faz tudo, ele é o João. Só que tem a padaria do João. São duas coisas diferentes. Então, o que movimenta lá dentro tem que ficar lá dentro. E se precisar tirar, tem que ser escrito o que está tirando. Anotar tudo, informações. Né? Se eu tenho tudo anotado, eu sei, eu tenho um lastro de onde que foi, para onde que foi. Então, é muito importante essas empresas elas terem essa realidade. Né? Hoje em dia, são diversas empresas, praticamente de 50% a 70% de microempresas que movimentam o Brasil. Então, imagina se você está desorganizado e se essas microempresas sofrem uma crise e acaba quebrando metade. Olha o impacto que isso tem na economia do Brasil. Então, se você tem tudo organizado, evitando, fazendo reservas, entendendo para que é aquela reserva, poupando o dinheiro para o investimento que você precisa fazer, se alguma coisa acontecer, você tem uma reserva ali para sanar aquela dificuldade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica também, principalmente pessoa jurídica, mas pessoa física. Se eu tenho uma reserva, meu carro quebrou, que bom que eu tenho uma reserva para pagar o conserto do meu carro. Eu quero viajar, eu vou contar só com o limite do cartão de crédito. Acontece muito. Mas, será que está certo? Porque no mês que vem, minha fatura vai vir. Então, você entender a sua realidade e dar um passo, né, na medida que você aguente dar o passo, isso é ótimo. Você tem que ter a noção de até onde você consegue ir com suas próprias pernas. Muito bem. Obrigado, Andrew, pela palestra, pela visita, pelos esclarecimentos que Boa você deu disposição. aí. Seja sempre bem-vindo aqui no podcast, abre aspas, né, do Diário do Rio Doce, em parceria com a TV Leste.
Obrigado também, viu, Luana, pela participação. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e a gente volta na próxima semana com um novo entrevistado, outro assunto.